chegamos ali na anunciação que o anjo Gabriel vai fazer a Maria de Nazaré, anunciando o nascimento de Jesus. E ali a gente já conseguiu investigar uma série de coisas, fazendo aí a transferência para os ensinamentos ocultos que o Evangelho nos traz, com relação à construção da personagem, justamente para que ela possa instituir na vida dela um futuro cada vez melhor. E o interessante disso tudo, que essa construção ela é muito individual, embora ela apresente matizes de coletividade, porque ela, em lidando com o próximo, ela sempre vai trazer algum benefício coletivamente ou organicamente. Então, cada ser, cada um que toma uma decisão de se tornar um ser humano melhor, de forma que ele possa trazer para esse mundo e que nós vivemos um bem-estar melhor na sua forma de relacionar, na sua forma de fazer as coisas, é alguém que coletivamente vai expandir uma boa vibração e vai auxiliar também o próximo. E embora a passagem do anúncio do anjo Gabriel a Maria pareça não ter nada a ver com isso, mas ela demonstra claramente o que é o resultado de um ser que busca se espiritualizar numa trajetória linda, como foi o caso de Maria de Nazaré. Mas vamos aos nossos slides para a gente estudar, para a gente aprender e continuar as nossas reflexões em torno daquela que foi a mãe de Jesus e que garantiu que nós tivéssemos esse contato com o ensinamento cristão na sua forma mais pura. Só um minutinho para a gente ajeitar os slides aqui. Então, continuando nosso estudo, nós ainda estamos falando sobre o anúncio a Maria de Nazaré, quando o anjo Gabriel se aproxima dela e anuncia que ela vai dar à luz a um menino, e esse menino vai se chamar Jesus. Nós já andamos bastante, nós estamos basicamente nos últimos versículos que vão anunciando isso, e uma das coisas que eu gostaria de lembrar é que Maria de Nazaré, quando ela recebe esse anúncio do anjo Gabriel, ela tinha apenas 12 anos de idade. Então ela era, para os dias de hoje, considerada uma menina. E ela, então, recebe essa missão, ainda sendo uma menina, ela recebe de uma forma muito aberta. Lembrando que o número 12, cabalisticamente, ele, na numerologia, ele representa o número 3, que é a soma 1 com 2, então é o número 3, o que representa exatamente a centelha divina, que representa a intuição no seu nível mais alto. E é interessante que o número 12 vai ser representado várias vezes no Evangelho, no Novo Testamento, inclusive no Velho Testamento também. Então, relembrando o estudo passado, o que nós vimos? Nós vimos que Maria havia conquistado benevolência perante o Senhor, não por graça, ou seja, não uma halo benevolência, né? Não uma halo benevolência. O que é uma halo benevolência? Seria uma benevolência que vem do alto, sem que ela, digamos assim, tenha merecido. Ela simplesmente veio do alto, essa benevolência, mas por evolução própria, ou seja, foi uma benevolência que ela conquistou pelo trabalho que ela realiza e modifica o seu ser, transforma a vibração do seu ser. E uma das coisas que nós vimos no estudo passado também foi o seguinte, que sendo ela uma menina de 12 anos, nesses 12 anos, numa encarnação, ela não teria conseguido ter uma evolução suficiente para conquistar essa vibração altamente elevada, o que demonstra claramente e o que prova a existência da pré-existência do espírito e a sobrevivência da alma depois do corpo físico. Então, quer dizer, Maria, ela veio trazendo o seu crescimento, a sua evolução na vida em outras encarnações, ou no planeta Terra, ou provavelmente outros ambientes terrestres também. Ou seja, ela evoluiu. Então, nessa evolução, graças à lei, à graça da reencarnação, onde nós podemos reeditar as nossas experiências, os nossos aprendizados, ela conseguiu fazer com que o seu espírito crescesse o suficiente para conquistar essa benevolência perante o Senhor. Então, por isso que o anjo falou, né? Ganhaste, ou seja, conquistaste benevolência perante o Senhor. E mais, porque o seu espírito se tornou na luta da evolução. Então quer dizer o seguinte, essa conquista foi porque o espírito dela se tornou. Então no que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando naquilo que o espírito de Maria é, naquilo que ele existe, na vibração que ele emana, na sua força de existência, ou seja, no seu raio de existência, na sua trajetória, ela chegou a um ponto em que ela é determinada coisa, ela vibra em determinado padrão. Isso independente do que, digamos assim, do fazer ou não, ela é. Então ela só consegue fazer aquilo que o espírito dela é, no nível no qual ela se encontrou. E ela não erra nesse ponto. O que nós vimos mais? Que Maria mostrou na sua recepção
que não estava tão interessada em quem era o anjo. Esse é um detalhe importante que nós vimos muito no estudo passado, mas sim na mensagem que o anjo trazia. Ou seja, anjo aqui é um espírito manifestado, a materialização do espírito que ali se manifesta. Se ele foi através de materialização ectoplasma, ou se ele foi pela mediunidade de Maria, pela visão mental, ou se ele foi no imo da consciência dela, que eu acredito mais que tenha sido, Maria tinha pleno conhecimento das manifestações espirituais. Então ela não se espanta com a presença do anjo, mas ela se espanta com a mensagem que o anjo trazia. Então ela não estava muito preocupada em quem era o anjo, não na forma da apresentação do anjo, mas na mensagem, ou seja, no alto valor substancial do que o anjo trazia para ela como novidade. Isso sim fazia sentido. Nós adentramos aqui nas questões das noures. Foi uma das coisas que nós falamos no estudo passado também. O que é uma noura? Uma no-race, ou seja, uma corrente de pensamento muito elevada, que provém de entidades muito elevadas. E uma das coisas que eu quis colocar para que nós pudéssemos entender o que vem a ser uma noura, uma corrente de pensamento, se nós recebêssemos hoje, por psicografia, seja lá o que for, uma mensagem de Maria de Nazaré e uma de Francisco de Assis, dado o teor da união, dado o teor da conciliação de pensamentos cada vez mais elevado na vontade de nosso Pai Maior, dificilmente nós saberíamos dizer quem é Maria e quem é Francisco de Assis. Dado o teor de amor, de sabedoria, de complicitude, de organicidade de uma mensagem desse nível. Então, é importante que se entenda que quanto mais o Espírito se eleva, mais ele se torna um com o Pai. Como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Então, por que um? Mais do que a forma física, mais do que o corpo físico, mais do que a forma, inclusive, do perispírito ou do espírito, mas a corrente do pensamento elevadíssimo. Como diz o próprio Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra, ou seja, de toda forma, pensamento, da ideia do Criador, que emana do verbo do Criador, da vontade do Pai. E também, o que nós vimos mais? Nós vimos que na lição da sintonia, que se conquista, não pelo que se quer, mas pelo que se é. Ou seja, conquistou o ser. O ser manifesta como espelho a nitidez do céu, do sol que aquece. Então quer dizer o seguinte, nós vimos que, nesse caso, Maria de Nazaré conquistou uma sintonia com o Pai, na sua evolução. Não pelo que ela queria, mas pelo que ela era, ou seja, pelo que ela conquistou ser. Evidentemente que ela busca ser. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, nem sempre o que a gente quer é o que a gente consegue. O que a gente atrai é o que a gente é. O que se manifesta na nossa vida é o que o nosso ser é. E muitas vezes o ser é o que está exatamente no seu patrimônio de seu subconsciente. Então, muitas vezes não é o pensamento superficial, consciente, a vontade superficial que nós temos é a que se manifesta. Mas muitas vezes a que está no subconsciente. A que está exatamente abaixo da linha do mar, ou seja, no iceberg, na maior parte do iceberg. Então é muito importante que a gente entenda isso, porque mar, nesse caso, significa a vibração fluídica, a vibração do Pai. Então o que está dentro dela? O que está no nosso subconsciente? O que ele busca? Então, pela lei do livre-arbítrio, essa massa do subconsciente é normalmente o que se manifesta. Por isso que é tão importante saber usar a consciência, a mente superficial, para começarmos a fazer a reforma íntima do nosso ser. E isso fica registrado no hino do nosso ser. Eis que esse sol fecunda o solo do coração e faz então nascer o Cristo eterno. Foi exatamente o que nós estamos estudando agora. Nós estamos estudando o que significa o nascimento do Cristo. Para Maria, nós estamos vendo o nascimento de um ser numa forma antropomórfica, Jesus. Mas o ensinamento do Evangelho é mais profundo. É o nascimento do Cristo eterno. É o nascimento do homem novo. É o nascimento das nossas melhores potências espirituais. E hoje nós vamos continuar adentrando nesse ensinamento. E nós vimos ainda que a individualidade, ou seja, ela irá suplantar o que há milênios, Jacob, ele vem suplantando, ou seja, ele vem reinando na personalidade. Então o que significa isso? Nós vimos que Jacob significa aquele que era o homem da personalidade, da personagem, que representava a personagem, que representa o quaternário inferior do ser.
Então quem veio acompanhando conosco nos estudos, viu lá o que significa o quaternário inferior. Na verdade são os veículos inferiores do espírito. Então esses veículos são utilizados para o ser realizar os seus processos de evolução no ambiente que ele precisa atravessar. Então, por exemplo, o corpo físico é um dos elementos, é um dos veículos inferiores que o nosso espírito tem, assim como o intelecto, assim como o campo astral, assim como o corpo duplo etérico, tudo isso faz parte dos veículos inferiores e nós estudamos bastante sobre isso. Está lá no YouTube, no nosso canal, quem quiser acompanhar. E Jacob, então, ele significa essa personagem que durante milênios suplantou. E aí o que nós vemos na mensagem? Que esse homem novo, que esse Cristo interno renascido vai suplantar Jacob, que sempre o ocultou, sempre ocultou a nossa centelha divina. Então a nossa personagem, o nosso eu, que ainda se encontra no estágio de evolução, ele suplanta, ou seja, ele agarra pelo calcanhar esse homem de personagem apegado às matérias, apegado às coisas do mundo material. E aqui a gente faz a transliteração do que vai significar esse Jacob agora. Esse agora nascido a individualidade pelo nascimento do Cristo interno, então ela passa a dominar toda a personagem. A posição se inverte completamente. Ela estava então oculta e agora ela vai começar a reinar. E o reinado dessa individualidade, ou seja, desse Cristo interno, não terá mais fim. Então o significado não significa que o nascimento de Jesus ou a vinda de Jesus ao planeta não significa que uma personagem na forma de um rei vai reinar o mundo para sempre. Não, é mais do que isso. O Cristo interno de cada um vai reinar para sempre sobre toda a materialidade, sobre toda a inferioridade que nós precisamos vencer. Isso significa libertar o coração, significa então libertar toda a potência espiritual do ser, e aí nós teremos então um mundo melhor. Porque se nós imaginarmos que cada criatura possa alcançar esse nível de despertar espiritual e fazer com que o seu Cristo interno passe então a dirigir as suas decisões, os seus pensamentos, os sentimentos, aí nós vamos ter um mundo mais harmônico, nós vamos ter sim um mundo mais divinizado, um mundo mais fluídico. Nós vamos adentrar agora em Lucas 34, 38, continuando a anunciação a Maria pelo anjo Gabriel. Maria pergunta ao anjo: como será isso, uma vez que não conheço o homem? Então, lembrando, no estudo passado, nós chegamos lá no versículo 35, que o anjo anuncia para Maria: dará à luz um filho. E vai colocar nesse filho o nome de Jesus, ou seja, Emanuel contigo, ou Deus salva. São os mesmos significados. E Maria, então, ela não ficou questionando quem era você, que anjo era você, nada disso. Como nós vimos já no primeiro estudo, Maria, por intuição, por consciência, uma consciência expansiva, sabia quem era o anjo. É diferente de Zacarias, que também recebe o mesmo anjo na anunciação do seu filho, também junto com Isabel, que na verdade é João Batista, e ele quer credenciais do anjo, ele precisa saber, o anjo começa a dar o currículo: eu venho da parte do Senhor, meu nome é Gabriel, porque aí eu teria Zacarias, que é no intelecto, aqui eu tenho Maria, que significa a intuição da consciência plena, já um ser que já se encontra num nível muito mais adiantado do que o intelecto rasteiro, do que o intelecto primitivo, embora Zacarias já representasse o intelecto de alguma forma irrigado pela intuição, mas ainda não era o intelecto pleno, totalmente conectado à intuição. Então Maria de Nazaré, ela diz o seguinte: ela não questiona do anjo como ela vai ter um filho, mas ela pergunta: como será isso, uma vez que não conheço o homem? Ela queria saber o método, o processo. Ela queria saber como ela vai se inserir nesse processo no qual o anjo diz para ela que ela vai dar à luz a uma criança. Então ela não coloca nenhum limite na sua idade, que era de 12 anos, na sua condição de ser uma mulher solteira, nada disso ela coloca. Ela queria saber como o processo vai acontecer. Bom, e aí continua, o anjo vai responder para Maria: um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso o nascituro será chamado Santo Filho de Deus. Então o anjo dá mais uma informação, olha só: baixará sobre ti um espírito, poder do Altíssimo. Então quer dizer o seguinte: a vida vem do alto. Já prova aí o quê? Já prova que a vida existe antes da matéria. Então Jesus já existia antes de vir ao plano físico, assim como Maria, assim como todos nós. Esse é um ponto importante que nós temos que entender. Esse nascituro vem do alto, ou seja, ele vem da vontade do Pai, vem da vontade de Deus.
ele vai envolvê-la com a sua sombra. E o que significa essa sombra? Essa sombra significa, na verdade, um estágio, significa um envolvimento, não significa uma sombra de trevas. E mais, esse nascituro será chamado santo, filho de Deus. Nós aprendemos o que significa santo. A palavra santo significa um ser saudável mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Ou seja, saudável em toda a sua trajetória de ser. Então, será chamado santo ou filho de Deus. E, continuando. Isabel, aí o anjo vai dar mais explicações ainda. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril. Então, olha só, Maria nem sabia que Isabel estava grávida. E o anjo anuncia para ela. Bom, a distância de Maria para Isabel era muito grande. Naquela época, a internet ainda não estava funcionando. Então, eu acho que Maria não tinha o WhatsApp. O WhatsApp foi o próprio anjo que avisou Maria de Nazaré que a prima dela, Isabel, e aqui não está determinado o grau de parentesco de Isabel, também vai conceber um filho na velhice. Quer dizer, olha que interessante, como é que o caso está ligado? Maria muito jovem e não era casada, mas vai conceber um filho sem conhecer homem. Isabel era considerada estéril, tanto ela quanto Zacarias, e estavam em idade avançada, o que era mais impossível ainda ter filho. Então nós temos aqui uma realidade divina que vai se manifestar num ambiente onde todo mundo achava impossível, tanto para Maria quanto para Isabel, e acontece o nascimento. E aí ele vai dizer mais ainda, porque vindo de Deus, nada será impossível. Então, quer dizer, regra humana, lei humana, condição, doença, incapacidade, esterilidade. Se vem de Deus, se vem da vontade de Deus, a vida consegue sempre se manifestar. Aí é o anjo dizendo para Maria. Então ele está explicando para Maria de Nazaré a dúvida dela. Veja bem, até o momento ela não está preocupada quem era o anjo. Ela sabia, ela queria saber da mensagem, da dinâmica da coisa. Como que ela ia se colocar em condições de poder atender essa vontade do Pai. E aí ela vai finalizar, e ela vai dizer para o anjo assim, ó. Disse Maria, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. E espírito evoluído é assim, quando ele cumpre a missão, ele não fica ali para tomar cafezinho, para tomar chazinho, não é o Wander que gosta de comer um bolinho depois, não, ele se retira. Cumpriu a missão, ele volta e vai continuar as suas tarefas. Então, Maria se coloca à disposição plenamente para que se faça nela a vontade do Pai, na sua missão que ela ia cumprir. Então vamos agora ver as interpretações do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino, lá no livro Sabedoria do Evangelho, volume 1. E aí vai dizer Pastorino assim, agora nós estamos lá na página 40. A pergunta de Maria difere da de Zacarias. O sacerdote pergunta, como saberei que isto é verdade? Então, o sacerdote, quando ele faz a pergunta ao anjo, quando o anjo fala que ele e Isabel vão dar à luz a uma criança, ele, Zacarias, idade muito avançada, Isabel também, além de serem estéreis, então ele duvida, ele pergunta, quero saber como é que eu vou saber se isso é verdade, isso é o nosso intelecto quer prova, quer saber se é verdade, ele duvida, o que exprime dúvida a respeito das afirmativas de Gabriel. Maria não, Maria indaga, como se dará isso se não conhece o homem? Quer dizer, Maria de Nazaré quer saber o método, quer saber o processo, ela sabe que é verdade. Ela não precisa da prova da verdade, porque estando ela no nível da consciência intuitiva, ela percebe a verdade, ela percebe a vibração. Você não precisa provar para ela. O intelecto, quanto mais você prova a verdade, daqui a pouco ele cai em ilusão de novo, ele pode chegar à conclusão que pode ter sido uma ilusão, ele mesmo pode se confundir. Então o intelecto, por estar ligado às provas exteriores da matéria, ele está sempre duvidando, sempre procurando prova e sempre sofrendo com isso. Diferente de Maria. Então Maria, ela pede uma explicação. Então, o que constitui um pedido de explicação, diz Pastorino. Ela crê verdadeiras as palavras, mas deseja saber o modo de agir para resolver o caso. Então, ela quer saber como agir para que o nascituro aconteça. E aí o anjo vai dar as explicações. Então, ela se coloca à disposição do anjo. E aí Pastorino vai dizer, conhecer homem ou mulher é um eufemismo usado entre os judeus para designar as relações sexuais, empregando-se o vocábulo it, que é o vocábulo do aramaico, né? Eu sei dessa palavra aí. Maria, jovem noiva, não tinha ainda por isso, né? Ela não tinha ainda, por isso usa o presente do indicativo não tenho,
ela não tinha comércio sexual, ou seja, ela não se relacionava sexualmente. E Gabriel parece esclarecer que a concepção se deverá dar de imediato, sem esperar que o casamento se realize. Então, olha só. Gabriel já diz, a forma com que ele coloca, a concepção vai ser imediata, não vai ter um casamento, não vai ter uma dependência para isso. Maria usa de um eufemismo, olha, eu não conheço o homem, eu ainda não tenho contato, eu não tenho comércio sexual. E Gabriel diz que não vai ser por contato com o homem, não vai ser por uma relação sexual que vai se conceber o nascimento de Jesus. Aí eu fui buscar o significado da palavra eufemismo. E substantivo é um substantivo masculino que diz assim: palavra, expressão ou ideia que suaviza o sentido de outra, geralmente reduzindo sua carga negativa, rude ou vulgar. Está vivendo no reino da glória, para dizer, por exemplo, que uma pessoa morreu. Ou, por exemplo, por extensão, o que se usa para suavizar, minimizar o sentido de alguma coisa. Pare com os eufemismos e diga logo a verdade. Então, vou dizer aqui, né? A pessoa fala, não, eu não conheço homem, ou eu não conheço mulher. Quer dizer o seguinte, eu nunca tive uma relação com uma mulher, nunca tive uma relação com um homem. Então, Maria usa de um eufemismo. Ela não ia dizer para o anjo, eu nunca fiz sexo, eu nunca transei. Não, ela usou de um eufemismo. Eu não conheço o homem, usou de um... Dado, inclusive, a característica evoluída do espírito dela, ela não utiliza de palavras de baixo calão. Ela não usa de jargão, ela não usa de falsos valores, ela não usa de inversão de valores, ela usa um vocabulário claro dos espíritos mais elevados, que não se utilizam desse vocabulário, dessas colocações que fazem com que as ideias se reduzam a níveis negativos, pejorativos, etc. e tal. Então ela usa um vocábulo bastante elevado para se comunicar com o anjo, e assim foi a vida toda de Maria de Nazaré. Inclusive Jesus também segue o mesmo padrão da mãe. E aí continua Pastorino. O anjo explica que ela conceberá um Espírito Santo, já santificado. Em grego aqui também não aparece o artigo, denotando uma intermediação, ou seja, o Espírito Santo. A intermediação do Espírito Santo. Olha, veja bem, presta atenção nisso aqui. Pastorino está dizendo o seguinte, ela vai dar luz a um Espírito já santificado. Hoje não fala que vai descer o Espírito Santo, mas um Espírito Santo, ou seja, uma individualidade, um Espírito individual. Isso tem que ficar muito claro. Então, o indivíduo acha que está descendo o Espírito Santo direto. Que aí começa a ter aquelas ideias erradas de que Deus fez carne e Deus virou carne. Não é isso. Pelo contrário, esse Espírito Santo é um Espírito já santificado. Um Espírito que já atingiu um grau de elevação muito alto. Então ele é santo. Ele é saudável espiritualmente, ele é saudável mentalmente e ele é saudável em toda a sua trajetória de transformação. Então nós temos aí o Espírito de Jesus. Por isso chamado um Espírito Santo. Não se refere, vai descer o Espírito Santo, mas um Espírito Santo. Está falando de uma individualidade no ponto singular. E aí continua. Esse Espírito santificado descerá sobre ela. É aí que temos um termo grego aqui, que eu não sei dizer, e acrescenta que a força ou poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Parece uma alusão clara à palavra Shekinah da mística judaica. Quer dizer, a palavra Shekinah da mística judaica fala desse envolvimento, fala dessa sombra. Ela tem esse significado. Então está usando o termo hebraico. Vamos lembrar que Maria nasceu no meio judeu, então ela era judia. Então o anjo usa de recursos também da mística judaica também. E continua, nesses casos, qualquer contato sexual, mesmo fora do casamento, será abençoado. Deus não está sujeito a leis humanas, olha o que está dizendo o Pastorino, nem da sociedade, nem dos estados. Então não adianta, por exemplo, a lei judaica dizer que Maria tinha que ser casada, ou não podia, ou tinha que estar preocupada com as relações entre as pessoas. Quando Deus quer uma coisa, quando a coisa tem que se realizar, nenhuma lei, nenhum estado, nenhum país, nenhuma sociedade consegue impedir a coisa. E aí nós temos então Pastorino dizendo aqui que nesses casos qualquer coisa que possa ir contra vai acontecer conforme a vontade do Pai. E aí já tinha tudo sido preparado para que acontecesse o nascimento de Maria, a vontade do Cristo, a vontade de Jesus, etc. e tal. O casamento é um ato instituído pelos homens, a fim de evitar abusos e manter organizada a humanidade. Então o homem organizou o casamento entre homem e mulher para que não houvesse abusos.
No começo, como eu falei, as famílias eram organizadas para que elas pudessem se defender, para que elas pudessem sobreviver naquele mundo primitivo. Então a sociedade foi se organizando, mais ou menos assim. E aí o casamento vai evoluindo, ele também vai tomando formas mais evoluídas, mais elevadas, né? Hoje a gente já tem sistemas de casamentos mais complexos, cuja lei é mais elevada, os direitos garantidos, aquela coisa toda. E aí continua o Pastorino. Mas Deus simplesmente criou as plantas, animais e homens dotados de sexo, para que se unissem, produzindo filhos, a fim de que sua obra não perecesse. Qualquer restrição é humana e não divina. No caso, em apreço, isso está claro. Tanto assim que, mesmo fora de um casamento, Maria receberá em seu ventre o Espírito Santo, que será chamado de Filho de Deus. Então, tá lá, Maria de Nazaré, 12 anos de idade, quando ela concebe Jesus. Contra todas as vontades do homem, contra todas as vontades judaicas, do judaísmo, contra todas as convenções da sociedade na qual ela se encontrava, contra a lei do sinédrio, e inclusive sem a necessidade de ter um ato sexual com o homem. Ela consegue conceber a luz, porque a vida, ela consegue realmente meios de fazer acontecer, mesmo que o homem não queira. Vocês assistiram o Parque dos Dinossauros? A primeira versão do Parque dos Dinossauros? Nessa primeira versão, nós temos lá um problema muito sério que acontece lá na Ilha dos Dinossauros, né? Eles começaram a criar dinossauros para criar um parque e chamar a atenção das crianças. Então eles conseguiram usar o DNA do dinossauro, complementar a cadeia de DNA utilizando o DNA de algumas rãs, e aí fizeram nascer o dinossauro. E o Parque dos Dinossauros, eles tinham uma regra de segurança. Qual era a regra? Era fazer com que todos os dinossauros que nascessem fossem fêmeas, ou seja, não teria macho. E assim não poderiam procriar e a procriação não ficaria descontrolada. Somente os dinossauros poderiam nascer com essa inserção artificial no complemento do DNA. E aí um dos atores lá do filme fala lá para o criador do Parque dos Dinossauros: mas olha, a vida sempre encontra um meio. A natureza pode encontrar um meio de produzir filhos, produzir filhotes, sem passar por esse laboratório aqui. A vida é forte, a vida é grande. E de fato, durante o filme acontece sim que eles acham pegadas de filhotinhos saindo de ovos. Quer dizer, a vida, sem passar pelo laboratório, ela conseguiu encontrar um meio de acontecer. E a gente vê que as plantas têm formas de sexualidade que a gente não conhece. E então quer dizer, a questão do sexo, ela é uma questão divina. Evidentemente que o homem está aprendendo a usar o sexo de forma correta, sem abusos, sem prejudicar o próximo. Ainda precisa aprender muito, ele ainda está errando muito nesse ponto, porque agora nós chegamos no momento do livre-arbítrio em que nós podemos usar o nosso intelecto para isso. Enquanto a gente estava no reino animal, quem determinava era o instinto, agora não. Agora nós estamos sob a lei da consciência. E aí nós temos que aprender a usar a coisa de forma mais correta. Se a gente não usa, a gente causa sofrimento. E por isso que a gente vê tanto sofrimento na humanidade. Aí continuando. E logo a seguir acrescenta: a título de comprovação, que Isabel, parenta de Maria, e aqui Pastorino diz aquilo que nós falamos, não se sabe qual o grau de parentesco, também terá um filho, apesar da idade e de ter sido estéril, já estando no 6º mês de gravidez. Então o anjo, ele salienta, né, a título de comprovação: olha, Isabel, tua prima, que já era idade muito avançada e era estéril, já está no 6º mês. Ou seja, veja como a coisa é possível. Ela está mostrando a Maria. Então Maria está cada vez mais convencida de que o processo vai acontecer. E a 2. Vindo de Deus nada é impossível, diz o anjo. A expressão do texto original, nenhuma palavra, essa palavra em grego, é o equivalente do hebraico dabá, que tem muitas vezes, quer dizer o seguinte, o sentido de coisa. Ora, nenhuma coisa é o mesmo que nada. Então, quer dizer o seguinte, muitas vezes está fortalecendo uma expressão que diz que realmente é possível, que nada é impossível para o Pai, para Deus. E aí nós temos uma explicação mais profunda ainda de Pastorino. E aí, continuando. A resposta de Maria é uma aceitação plena, uma confirmação total. Então a resposta que Maria dá ao anjo é ela se colocando em plena aceitação da vontade do Pai. Eis aqui a escrava ao Senhor, ou a escrava do Senhor. E mais, faça-se em mim conforme dizes, conforme a vontade do Pai.
Existem algumas traduções, e aí, como diz, conforme a vontade do Pai, conforme a vontade do Senhor, é a mesma coisa. A expressão faça-se, que é essa palavra em grego, aí é muito mais forte que essa outra palavra usada no Pai Nosso, em Mateus 6,10. Neste exprime-se o desejo de que se faça, mas deixando livre quanto à época em que se realize. Quer dizer o seguinte, Maria usa um termo faça-se, que nós talvez não tenhamos aqui no português numa única palavra. É como se ela dissesse assim, faça-se já. Faça-se agora. No caso presente, o faça-se de Maria expressa o desejo quase a ordem de que se faça imediatamente. Então Maria, ela transcende o tempo, transcende o espaço. Então veja bem, na mensagem de Maria ao anjo, na resposta vibratória, não é uma mensagem da boca para fora, é uma mensagem de consciência vibratória, que sai do imo de Maria de Nazaré. E nós vimos um pouco o que significa esse imo de Maria de Nazaré, ou seja, desse ambiente nazireno de Nazaré. Nós vimos que é muito mais do que uma cidade de Nazaré. Nós vimos que é um ambiente de espiritualidade muito elevado. Então Maria de Nazaré, ela imediatamente aceita esse novo estado da vontade do Pai. Também porque ela vivia em sintonia com a vontade do Pai. Isso é importante que se diga aqui também. E aí, continuando, cumprida a missão, o anjo retirou-se. E agora a gente começa as interpretações profundas de Pastorino com relação a essa conversa do anjo e de Maria de Nazaré, onde ele anuncia o nascimento de Jesus. Então vamos lá. Primeira coisa que Pastorino vai dizer é o seguinte: a própria intuição, sobretudo levada pelo intelecto, supõe e deseja que alguém lhe dê a iniciação. Espera um milagre, certa de que o grande encontro se realizará por meio de uma palavra mágica ou de um gesto cabalístico, como um rito exótico. Então veja bem, aqui, nesse primeiro período, o Pastorino está mencionando o quê? Ele está se referindo às intuições de níveis inferiores à de Maria de Nazaré. Normalmente, nós acreditamos que a iluminação é um processo em que aparece uma luz, em que se dá um fenômeno fabuloso, em que acontece de uma hora para outra. Não é nada disso. Nós ficamos esperando uma iniciação cabalística que vai mudar o nosso ser, vai mudar o nosso pensamento, mas não é. A iniciação que faz o ser evoluir é um processo na evolução, que pode demorar muito tempo ou tem o seu tempo necessário de maturação. Maria não chegou a ser Maria de Nazaré numa encarnação com 12 anos de idade. Ela enfrentou várias encarnações em vários tempos. E aí o Pastorino vai dizer aqui, espera o milagre, certo de que o grande encontro se realizará por meio de uma palavra mágica, ou de um gesto cabalístico, ou um rito exótico. Não é nada disso. Essa é a estranheza manifestada por Maria, simbolizando a intuição. Quer dizer o seguinte, Maria sabe que não é de um momento para outro. Então ela queria saber mais detalhes. Quando diz que não conhece o homem, que não está em contato com o iniciado ou adepto, quer dizer, ela já leva a coisa para um outro nível. Ela queria saber o seguinte agora: ela não tem contato. A intuição de Maria de Nazaré, a consciência de Maria de Nazaré, ela não estava nem se referindo ao corpo físico dela agora. Ela não tem ainda, digamos assim, conexão extremamente aprofundada com o intelecto de nível inferior, para que se possa realizar uma manifestação no ambiente da matéria. Aí o anjo vai explicar para ela esse processo todo. Quando a gente pensa que Maria de Nazaré está conversando com o anjo sobre o nascimento de um ser físico, não era isso. Ela estava conversando com o anjo sobre o nascimento de uma atmosfera espiritual elevadíssima. Cristo era essa atmosfera espiritual elevadíssima. A gente fica pensando no menino Jesus de carne. Não que isso não tenha acontecido, aconteceu. Porque também manifestou o Cristo. Que é esse menino de carne, era uma manifestação, uma projeção de toda essa manifestação espiritual altíssima que não tinha condição de se manifestar no mundo material, que o mundo material não suporta. É uma luz muito grande. Então a manifestação material de Cristo na Terra representa 1% de tudo que o Cristo é. Então Maria já estava nesse nível de conversação. A gente está pensando aqui no nascimento só de um bebê, porque o intelecto tem que ver a forma física. Por isso que Jesus tem que vir à Terra na forma física, porque espiritualmente nós não temos sintonia suficiente para perceber o Cristo. Então a gente precisa ver o físico. A gente quer ver a cura da doença, a gente quer ver a solução do problema, a gente quer ver a coisa dessa forma. Aí continua Pastorino. O homem de Deus, Gabriel,
Aí nós estamos falando do Espírito de Deus, que é o Espírito que já se elevou ao nível de estar numa vibração divinizada, esclarece por omissão que não é disso que se trata, que não há homem que possa resolver esse caso. Quer dizer o seguinte, não é a união com o intelecto atrasado e nem muito menos com o ato sexual. A coisa mais elevada. Que não há homem que possa resolver esse caso. Quer dizer, que não existe intelecto, que não existe ser encarnado, e aí não importa se é sexo masculino ou feminino, que possa resolver esse caso. Esse caso vem do alto. Esse caso é manifestação direta, vai acontecer. Esse caso independe do processo que nós conhecemos fisiológico, e Jesus separa isso muito bem. Quando ele vai dizer, há espíritos nascidos de mulher e há espíritos nascidos do alto. O que é o espírito nascido de mulher? O espírito ser que ainda precisa reencarnar na matéria através do ventre de um outro espírito. E Jesus, os espíritos mais elevados, aí Jesus menciona João Batista, por exemplo, que é o espírito mais elevado, o maior entre os nascidos de mulher, que já alcançou toda a evolução individual, na evolução que a matéria pode dar, ou que o antissistema pode dar. Aí quando fala do Cristo, vem do alto. Independe das condições materiais, independe dos processos, não depende, vai acontecer. Por quê? As forças sistêmicas do amor e da sabedoria do Pai são muito mais fortes. E a matéria só existe por causa delas, porque elas que criam toda a substância para que a matéria exista. É por isso que Jesus vai dizer para Pilatos, lá no final da vida dele, na terra. Quando Pilatos fala que tem poder, ele fala, em verdade te digo, que nenhum poder teria se não fosse dado pelo meu Pai. E continua, o Espírito Santo que está dentro dela, ou seja, o Senhor é contigo. Olha que interessante, o Senhor é contigo, é esse Espírito Santo, é o significado, é que se manifestará e ela será envolvida por sua sombra. Trata-se da Shekinah, que nós falamos, tão conhecida pela mística judaica, então envolvimento. Então hoje está falando de uma vibração elevadíssima. Todas as experiências do encontro com o Eu Supremo, segundo o testemunho dos que conseguiram esse encontro em qualquer das correntes religiosas, têm um ponto em comum. A criatura se sente envolvida por uma intensa luminosidade, que é comparada ao relâmpago, ao incêndio, enquanto ela mesma se expande ao infinito, mergulhando e desfazendo-se na luz. O mergulho na luz é a descida do Shekinah. Então, olha só, Pastorino está falando de vários seres, não só no cristianismo, mas em outras religiões que também tiveram esse encontro, esse amplexo com esse Cristo interno, como é que essas pessoas se sentiram. Ele tenta traduzir, mas a gente só sabe de verdade se a gente sentir, se a gente chegar nesse ponto. Então ele vai falar de uma luminosidade, de um raio, de um fogo, enquanto o espírito se expande para o infinito. E o espírito se desfaz numa luz. É muito difícil a gente entender isso. Só vivendo, a gente imagina um monte de coisa com o intelecto, mas o intelecto não alcança. Ele não consegue entender. E muita coisa ele não consegue explicar. E aí ele assemelha isso à descida desse Shekinah que era mencionado na via cabalística do judaísmo. Por essa razão, um homem novo, que daí nasce, é chamado santo, ou seja, filho de Deus. É o renascer do homem novo. Aqui a coisa já está sendo levada para o outro lado. Aí eu fui buscar o significado da palavra Shekinah, do hebraico. Pronuncia Eshinah, habitação, assentamento. É uma palavra utilizada para designar a habitação ou a presença de Deus. Divina presença, especialmente no templo em Jerusalém. Então, Shekinah era usada para designar a manifestação da presença de Deus, especialmente no templo de Jerusalém. Claro, a religião via dessa forma, mas no âmbito espiritual, independente da religião, na profundidade do ímã do ser, ela designa essa habitação, essa presença de Deus. Ok? Aí eu poderia até dizer mais uma coisa aqui. Jerusalém significa a cidade da paz. Então, o que significa a cidade da paz? Jerusalém significa o templo da paz. E o que é o templo da paz? É onde habita o meu espírito, o meu ser. Então, ela tem esse significado. Por isso que a presença do Pai, esse Shekinah, é possível dentro do nosso ser, dentro do nosso templo interno. Então, está lá na Wikipedia, foi lá que eu fui buscar. Quem quiser pode ir lá e ter mais coisas falando sobre a Shekinah, também na visão judaica, evidentemente. E aí continua Pastorino. Para incentivá-la a dar o último passo,
Gabriel cita-lhe o exemplo de Isabel, sua parenta, ou seja, de todos os seres presentes, parentes nossos, que atingiram o grau de adoradores de Deus. Elísheba, que é a mesma coisa de Isabel. Legal, né? Que se encontra no mesmo ponto evolutivo no penúltimo degrau, no 6º mês, aguardando a iluminação, embora desta ninguém mais esperasse nada, pois não era julgada capaz de consegui-la após tantos anos de tentativas infrutíferas, de esterilidade. E como o coroamento conclui, nada é impossível para Deus. Então o que o anjo fala? O anjo fala o seguinte, ó, sua parenta, ou seja, um espírito que já se encontra em nível muito próximo ao seu. Quando ele fala parenta, está falando nisso, falando de parenta física. Embora Isabel tivesse um parentesco com Maria, mas também ela tinha um parentesco espiritual, que era muito maior que o parentesco material. Ela, espiritualmente, era parente de Maria, ou seja, estava quase no mesmo nível que Maria. Então ela vai conceber João Batista junto com Zacarias. Ela, que era um ser que já tinha alcançado também esse mesmo amplexo de espiritualidade, também vai dar luz a um ser muito elevado, um ser já adulto no sentido espiritual. E já está no 6º mês. E mais, ela também vence as limitações da matéria. Ela vence a velhice, ela vence também a esterilidade. Mostrando mais uma vez o coroamento da vontade do Pai, que para Deus, para a presença divina, para esse Shekinah, para essa vibração íntima que o ser constrói por sintonia, não por mérito, claro, por mérito através de toda a sua evolução do seu trabalho. Quando o ser tem essa sintonia, quando ele alcança a mesma vibração de sintonia com o Pai, nada é impossível. Então o Cristo interno nasce. Aí continua. Vencida e convencida, Maria submete-se com a máxima humildade à vontade divina. A humildade real, na qual a criatura se entrega qual escrava para obedecer em tudo e sempre, sem reconhecer nenhum direito para si. É o caminho único que leva ao encontro com o eu profundo. Olha só. Quanto mais evoluído o ser, mais obrigação ele busca, mais serviço, menos ele exige para si, mais pronto ele está para servir a obra do Pai. Quanto mais evoluído, mais direito ele quer, mais isso ele quer, mais ele pede, mais ele acha, mais ele quer, mais ele quer cobrar pelo que ele faz, etc. e tal. Essa é a diferença. Por que um ser evoluído não cobra? Porque a sua vibração já o provê de tudo. E o ser evoluído, ele acha que não tem nada e está sempre querendo roubar aquilo que não pertence a ele. Ou conquistar pela força. Ou conquistar porque ele acha que não tem. Então, ou então, pelo seu nível evolutivo, ele precisa se alimentar, precisa comer, precisa se proteger, então ele precisa da matéria. Então ele não sabe lutar de outra forma, ele vai para a luta comum. Então quer dizer, não é só um roubo, é também uma conquista justa. Mas ainda não no nível espiritual. Ok? Mas essa humildade precisa querer que se realize o ato, precisa entregar-se total e plenamente, sem condições nem reservas. Isso porque, embora sendo como é, a causa de tudo, Deus é a humildade máxima. Quer dizer o seguinte, jamais se mostra, jamais assina suas obras, jamais pede retribuição de nenhum dos benefícios prestados. A sua vida, tudo se resume em servir a todos, dando tudo de graça, sem distinção alguma de pessoas. Maria vai fazer a mesma coisa, vai seguir os passos do Pai. Ela também vai colocar o seu ser a serviço do Pai. Mas veja bem, não é uma entrega inconsciente, não. É uma entrega clara. Maria trabalhou para chegar nesse ponto. Não é uma entrega irresponsável, deixa a vida me levar. Não é assim. Porque se for para deixar a vida levar, qualquer coisa te leva. É uma entrega consciente na vibração do Pai que ela construiu numa trajetória de evolução muito linda que ela faz para chegar nesse ponto. Por isso, quando a criatura atinge o grau de perfeita humildade, encontra-se Deus em si, por sintonia vibratória, e passa a viver um com Deus. Ou seja, quando chegou nesse nível de humildade, de transparência, de doação profunda, então ela passa a viver essa vibração de um com o Pai. Eu e o Pai somos um, como disse Jesus. Por isso que eu sempre falo, Maria é a primeira cristã na Terra, antes de Jesus. Isso mesmo ocorreu com Maria. No momento em que se conformou plenamente com a vontade do Pai, aniquilando a sua vontade pequenina, anulando sua personalidade, nesse momento concebeu Jesus. Encontrou dentro de si, em seu coração, o Filho de Deus, o Cristo, que nasceu virginalmente, ou seja, sem obra nem intervenção de homem. Quer dizer, o nosso Cristo interno, o nosso eu superior, ele nasce do alto.
E ele não nasce de forma concebida, como se concebe as coisas na matéria. Não é concebido pelo intelecto, não é concebido por desejos humanos, não é concebido por ilusões que a gente tem, por atrações, por alucinações, por religiosidade, é concebido pela evolução do espírito, pela mudação da vibração do espírito, num trajeto de trabalho sério, de doação profunda. Aí sim nasce o Cristo interno dentro da gente. Esse, o sublime simbolismo que aprendemos desse trecho de Lucas, deduzindo dos fatos reais que ocorreram na Palestina há quase 2000 anos. Quando o Pastorino escreve, há quase 2000 anos, ainda é 1900 e alguma coisa. Nós já estamos em 2021, né? Lições de inestimável valor para o nosso aprendizado. Tudo falando do nascimento do Cristo interno. Para Maria, Jesus nasceu ali, o Cristo nasceu ali. Para você, quando vai nascer? Hoje a nossa reflexão foi sobre o nascimento do homem novo, do Cristo interno. O nascimento que vem do alto. Isso quer dizer o seguinte: esse Cristo interno, que é a vibração profunda do ser, sempre existiu. Ele espera para se manifestar. Ele espera para acontecer na criatura. Na verdade, essa espera tem uma participação dele muito forte. Ele nos impulsiona para que a gente busque a sua manifestação. E ele quer se manifestar porque ele sabe que isso vai fazer a criatura feliz. Vai dar um up, vai fazer com que a criatura, onde ela estiver, ela consiga manifestar a vontade do Pai em si mesma. Essa busca de fazer o Cristo interno nascer é hoje talvez uma das nossas maiores prioridades. Ela faria com que o mundo realmente se transformasse. Então nós devemos refletir bastante no todo o significado de fazer uma reforma íntima, de trabalhar no bem, de trabalhar na mediunidade, de levar a nossa vida profissional de forma séria, com afinco, com responsabilidade, de corrigirmos o nosso palavreado, de usarmos vibrações elevadas no nosso pensamento, no nosso sentimento. Tudo isso contribui para que a gente possa, de fato, fazer com que o nosso ser permita que esse Cristo maior, que esse Cristo interno possa nascer dentro de nós, na sua vibração maior. Isso vai nos acompanhar para sempre. Então, o espírito que toma a decisão de fazer essa elevação, de fazer esse cumprimento de dever, de evoluir até chegar ao ponto de João Batista e depois desse ponto, então, começar a fazer nascer o Cristo interno, fazer com que a individualidade suplante a personagem, ele se torna cada vez mais um objeto importante a serviço da obra e da vontade do Pai. E ele se coloca plenamente à vontade do Pai, e aí ele é feliz, ele é plenamente feliz. Qualquer situação, qualquer periferia, qualquer vicissitude que venha pelo caminho vai ser para ele mais um momento de crescimento, mais um momento de alegria, porque ele vai transformar isso tudo nessa vibração crística que existe dentro dele. E assim nós encerramos o estudo de hoje. Agradeço a presença de todo mundo. Beijo no coração, paz e bem, e até a próxima, tá bom?